Capítulo 101 O Retorno do Rei 1. Todos acabaram morrendo, e até mesmo seu ritual de invocação não teve sucesso. A morte deles foi um resultado inevitável. Mesmo que eles não tivessem cometido suicídio, o Behemoth teria matado todos eles. Depois de observar o ambiente por um momento, o Wilk se aproximou do cadáver de M e a reviveu como uma morta-viva. M morta-viva. Classe: Assassino sombrio humanoide. Traços: Liderança 3500, Shadow Kill, esconde-se na sombra do inimigo e o assassina por trás, Death Sentence, lança medo no inimigo designado que o prende em uma ilusão. Pode lançar em uma área ampla, Frenzy Dance, ganha pontos de status adicionais temporariamente sempre que um inimigo é morto. O limite superior do aumento é 50% do status original. Estatísticas: Força 227. Vitalidade 215. Destreza 244. Inteligência 135. Espírito 197. Como eu pensava, ela manteve seus traços. Entre os mortos-vivos de elite que o Wilk havia reunido até hoje, nenhum estava voltado para o assassinato. Esta nova seria muito útil se ele a utilizasse com eficiência. O que você fez? Você ressuscitou M? A princesa Lisbeth expressou seu espanto ao ver M se levantar com o rosto branco como papel. O Wilk a acalmou e reviveu Agatha como uma morta-viva também. Agatha morta-viva. Classe: Mago Negro humanoide. Traços: Liderança 1500. Análise calma. Pode ler a janela de status de um alvo com estatísticas totais menores que as dela. Coração congelado. Diminui a eficácia da magia de gelo em até 65%. Raio de gelo. Atira uma bola de gelo no alvo. Ataque de gelo. Cria lanças de gelo salientes em um local selecionado. Estatísticas: Força 84. Vitalidade 79. Destreza 68. Inteligência 217. Espírito 204. Sua inteligência e estatísticas espirituais são muito maiores do que seu estágio de crescimento. De fato, seus olhos não o enganaram. O senso de magia de Agatha era comparável ao de Yukayong. Entretanto, como ela já estava morta, ele teve que se contentar apenas com o cadáver dela, e não com o corpo humano cheio de potencial. Enquanto o Wilk permanecia em seu poço de decepção, os olhos da princesa Lisbeth ficaram frios e murmuraram: é errado utilizar os corpos dos mortos. Sua moral e mentalidade não poderiam considerar as ações de Wilk como aceitáveis. Por que você acha isso? Essas pessoas não têm mais alma. Mas eles eram pessoas vivas em algum momento. Mesmo que fosse o cadáver de uma assassina maligna como M, a princesa não aceitaria o uso de seu corpo, porque um humano usando os cadáveres de outros humanos não era diferente de demônios. A princesa Lisbeth expressou seu ponto de vista, e o Wilk deu um passo à frente e ficou na frente dela. Então você acredita que é aceitável sacrificar os vivos em vez de usar os mortos para substituí-los? Se todos eles estão lutando de acordo com suas crenças, então você não se importa com quantas pessoas moram. O Wilk passou por inúmeras guerras durante seus últimos 40 anos. Todos lutaram de acordo com suas crenças e opiniões. O resultado disso foi miséria e morte. As visões subjetivas da justiça não conseguiram resolver nenhum problema, pois todas as opiniões eram diferentes. O continente Eif precisa de um Senhor Supremo. O Sacro Império Aperiano havia perdido seus poderes e influência anteriores devido ao conflito interno entre o Papa e o Imperador, e não estava em condições de liderar todo o continente para resolver os problemas internacionais que surgiriam. O mesmo aconteceu com o Império Teresiano no leste. Com a longa paz, a corrupção se infiltrou no governo. O pensamento de que nenhum problema surgiria se espalhou na mente de todos. Enquanto isso, o imperador era um líder incapaz e não conseguia mediar o conflito entre os príncipes. Para resolver os problemas internacionais que surgiriam, o mundo precisava de um novo senhor. Além disso, a trajetória anterior de Wilk provou que ele era o único capaz o suficiente para ocupar essa posição. Isso é, você começará guerras para proteger a paz. Se não respondermos proativamente, a situação só vai piorar. O Wilk conhecia as tragédias da guerra melhor do que ninguém. No entanto, a razão pela qual ele não hesitaria em desencadear conflitos internacionais era porque sabia que essa era a melhor solução. Ele tinha que ganhar supremacia sobre o continente Eif antes que os outros overlords ascendessem ao poder. Isso diminuiria o dano o máximo possível. Sua classe de necromante e o anel do arco-íris de 7 cores eram todos para esse propósito. Ambos tinham poderes enormes, e o Wilk acreditava que eles nunca deveriam cair nas mãos de pessoas como Logan e Marcus.
A princesa Lisbeth piscou os olhos quando Wilk terminou sua explicação. Por que você está me contando tudo isso? Precisarei da sua ajuda para meus planos futuros. A princesa Lisbeth era a única filha do rei Henrique. Se ele ganhasse o apoio dela, o reino Izuna não daria as costas ao Wilk tão facilmente. Essa foi uma das razões pelas quais o Wilk gastou tanto do seu precioso tempo resgatando a princesa. Não vou mais me opor se você realmente usar esse poder em prol da paz. Não, na verdade, eu nunca tive o direito de me opor desde o começo. Você é meu salvador, então como eu poderia pensar em me opor a você? O Wilk arriscou sua vida e se infiltrou no acampamento inimigo sozinho. Se ele não tivesse feito isso, a princesa Lisbeth não teria sido resgatada com tanta segurança, pois Birrimut, a besta demoníaca, teria aniquilado o exército de resgate e causado estragos no reino Izuna. Portanto, a princesa Lisbeth estava ciente da dívida que tinha com o Wilk. Vamos retornar à superfície agora. Sim. Quando o debate chegou ao fim, o Wilk foi em direção ao primeiro andar para capturar o alquimista Lucas, que estava fazendo experiências com corpos vivos. Claque. Quando a porta se abriu, o cientista louco que estava dissecando uma quimera arregalou os olhos. Quem é você? Por que você está? Baque. O punho de Wilk voou antes mesmo que o homem pudesse terminar a frase. Urg. Lucas soltou um gemido após levar um soco no rosto e caiu no chão. O Wilk o levantou e o arrastou desajeitadamente até a parede antes de empurrá-lo contra ela. O quanto você sabe sobre o culto às bruxas? Eu não. Bate. Ela é a executiva que auxilia a bruxa da inveja. Eu sou apenas um pesquisador que cria quimeras neste laboratório. Então, por favor, não me mate. Ele falou depois de um único golpe. O Wilk nem precisou forçar o homem a contar a informação. Enquanto ele fazia mais algumas perguntas ao pesquisador, um certo som ressoou atrás da porta. Ranger. Era Agnes quem guardava as escadas entre a entrada e o primeiro andar. URK. Por que você tem uma aparência humana? Você já foi experimentado pelo Lucas. Ela desceu devido aos barulhos repentinos lá embaixo. Momento perfeito. O Wilk soltou a coleira de Lucas e caminhou até Agnes. Ele estendeu a mão em direção a ela e o corpo de Agnes começou a se arrastar em sua direção como um ímã. Eu sou seu novo mestre. Com a morte de M, o dono de Agnes ficou indeterminado. Portanto, o Wilk utilizou o poder de Azura para tomar o controle pela força. Espere, você é um rei demônio? Não, meu nome é Shun Wilk. Ele não conseguiu explicar muito, pois a princesa Lisbeth estava ouvindo. Ele passou o braço direito em volta de Agnes, que ainda demonstrava hostilidade, e se virou para Lucas novamente. Não tente fazer nada estúpido, Lucas. Sim. Suor frio escorria pelo seu pescoço enquanto ele se afastava da princesa Lisbeth, que ele havia planejado tomar como refém. Enquanto ele largava o bisturi em sua mão, o Wilk falou novamente. Se você tentar algo assim de novo, não vou deixar passar. Um aviso contendo intenção explícita de matar. Lucas assentiu com uma expressão aterrorizada. Então vamos subir. A essa altura, as quimeras na superfície já teriam sido derrotadas pelo exército. O Wilk ignorou a queixada Agnes em seu braço enquanto apontava a adaga vampírica para as costas de Lucas. O Wilk foi generosamente recebido ao retornar ao reino com o exército de subjugação do culto das bruxas. Quando o rei Henrique recebeu o Wilk amigavelmente de braços abertos, os vassalos só puderam abaixar a cabeça e mostrar seu melhor comportamento. Graças a esse evento, o vínculo entre o reino do Reno e o reino de Izuna se tornou indescritivelmente forte. Uma aliança de casamento entre os dois países poderia até ser potencialmente proposta. De fato, durante o banquete oferecido pela família real, o Wilk sentou-se ao lado da princesa Lisbeth e teve várias conversas com membros da família real. Uma vez que uma troca suficiente tenha ocorrido. Você já está indo embora? Você deveria ficar aqui por mais um tempo. Que pena. Seria problemático para mim manter o trono vazio por muito tempo. O Wilk estava lentamente se preparando para retornar ao reino do Reno. Por favor, venha nos visitar novamente quando tiver tempo. Você é sempre bem-vindo ao nosso castelo. Eu virei visitar novamente. Desta vez, oficialmente. O rei Henrique emprestou muitos navios de guerra ao Wilk para garantir seu retorno seguro ao reino do Reno. O poder da frota Izuna era de classe mundial. Nenhum pirata jamais se aproximaria deles durante a jornada.
Embora fossem acompanhantes desnecessários, o Wilk aceitou o favor. Uau, esta é realmente uma visão incrível. Tínia demonstrou espanto ao observar Porte del Foa do convés do navio. Sylvia também ficou surpresa, pois não conseguia fechar a boca e ficava observando o ambiente. Eu nunca pensei que cruzaríamos o mar assim. Você seduziu a princesa Lisbeth no castelo ou algo assim, cunhado. Caramba, cuidado com a boca. Não importa o que alguém diga, quem pertence ao lado de Wilk sou eu. Tínia ficou grudada ao lado dele enquanto colocava a língua para fora. Choi Kaiun suspirou enquanto observava suas ações. Reais se casam entre reais. Não importa o quão bonita você seja, seria difícil para você se tornar uma noiva mercenária. Está tudo bem, o Wilk disse que nos daria um título. Mas por que você está interferindo? Você não está com ciúmes, está? Eu não estou. Não estou interessada em homens. Isso é suspeito. Vamos ver. O Wilk comprou esse vestido para você, certo? Parece muito caro para algo que você comprou sozinha. Tínia observou atentamente Choi Kaiun e olhou para o Wilk. Os olhos dela exigiam uma resposta dele. O Wilk balançou a cabeça enquanto suspirava. Era um disfarce que precisávamos para nos infiltrar. Não entenda mal. É mesmo? Ah, bem, não tem como você me trair com uma mulher como ela. Mas não tenho nenhum tipo de relacionamento especial com você. Como assim? Não nos beijamos profundamente no meio da noite enquanto eu estava completamente nu. Tínia abraçou o braço de Wilk com uma cara triste. Entretanto, o homem que estava ouvindo silenciosamente ao lado, Sieg, interveio na conversa. Meu senhor, por mais presunçoso que seja da minha parte, você não deveria assumir a responsabilidade por Tínia se chegou tão longe com ela. Tínia acabou de entrar no meu quarto sozinha. Tudo o que fizemos foi nos beijar, então vamos parar de falar sobre isso, já que estou dando a ela um título nobre. Que pena. Era a oportunidade perfeita para Tínia se tornar a rainha de um reino. Você não está revelando suas verdadeiras intenções com muita facilidade, Sieg. O Wilk olhou para ele surpreso. Naquele momento, Agnes rangeu ao aparecer no convés. Urquei. Quero dizer, Lord Azura. Estou aqui para relatar. Como está o Lucas? Ele apresenta sintomas de ansiedade, mas não parece recorrer à automutilação. Mas continue de olho nele, pois nunca sabemos o que ele planeja fazer. Mas não o perturbe só porque você está entediado. Eu entendo. Agnes se encolheu e demonstrou culpa no rosto antes de retornar para baixo do convés. Sieg falou enquanto a observava. Você está mantendo os poderes dela selados de propósito. Estou planejando mantê-la assim por um tempo. Espíritos das trevas como ela eram seres artificiais, então havia a possibilidade de ela desmoronar se usasse demais suas habilidades. Portanto, ele estava planejando pedir a ajuda de Songana quando retornasse a Heidelberg. Se mais tarde ela tiver a chance de fazer um contrato com mais espíritos, Agnes poderá usar seus poderes de maneira mais segura. Enquanto Wilk mergulhava em pensamentos profundos, ele ouviu uma trombeta anunciar a partida. O navio de guerra começou a avançar no mar e os olhos do grupo se concentraram em direção ao horizonte. Finalmente estamos indo embora, irmã. Sim, finalmente estamos. Tínia e Sylvia se viraram para Sieg com os olhos cheios de expectativa. Sieg sorriu gentilmente e deu um tapinha na cabeça das duas irmãs. Vamos começar de novo no reino do Reno. Aquele lugar será mais seguro do que o reino de Izuna. Estou certo, meu senhor. Obviamente. Como a maioria dos problemas do país já haviam sido resolvidos, o reino do Reno era muito mais pacífico do que outros lugares. Seu único problema eram as questões que vinham de fora, especialmente a Golden Rose Society, que era liderada por Aleister Crowley. Essa organização era uma variável significativa dentro dos planos de Wilk. O Wilk se preparou enquanto olhava para o longo horizonte com os outros.